Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos ensina a perseverar no bom ânimo. Aquele que nos ensina a ter, quando se alcança a estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, o dom de justiça, daqueles que não desfalecem e antes perseveram dia após dia, aborrecendo o mal, pisando serpentes e escorpiões, desvanecendo a inteligência dos pensadores e a sabedoria do mundo terrena e diabólica. Porque ninguém por si mesmo consegue ser aprovado segundo aquele que é do alto. Todo joelho dobrará diante do Senhor e toda boca o confessará. Os ímpios perecem dia após dia sobre a terra, mas os justos florescerão sobre a terra. E quem são os justos? Os justos são aqueles que a palavra diz que não há um sequer por si mesmos, segundo essa natureza humana, segundo o eu, segundo o orgulho, segundo presunção, que pressupõe de si mesmo e declara sua própria benignidade, declara sua própria benevolência, se declara justo. Isto tudo é vaidade. Os justos que a Bíblia diz que florescerão sobre a terra e que o Espírito fala em nossos ouvidos e testifica a respeito da palavra, são aqueles que são justificados por Ele. É necessário ter um encontro com Ele, é necessário achegar até Ele crendo de todo o coração, de todo entendimento, que é desviar do mal, e só se alcança o desviar do mal por Ele, de toda a sua posse, de todas as suas forças, e semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo. Aquele que exorta o pecador, tanto aqueles que conhecem a verdade, mas retrocede, ele, por muitas vezes, não é compreendido pelos meros carnais, porque aquele que é carnal, mas aquele que é espiritual, é espiritual. Aquele que é espiritual condena todas as obras da carne, porque as obras da carne, aquele que não se arrepende e continua a semear pela carne, ele está semeando para sua ruína e destruição, porque tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia, e ainda não recebe a vida vindoura da sua alma, porque tudo aquilo que retirardes desta profecia, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Todo aquele que semeia segundo a carne, perde a salvação da sua alma e ainda tem os dias abreviados. E ainda que um pecador que se semeia para a carne, suas ambições pessoais e egoísta, ainda vai muitos dias, chega o tempo de se ceifar aquilo que se semeou pela carne. E se alguns chegam a 70, outros a 80 pela sua robustez, é enfado e canseira. A vida é um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa, como uma erva que logo arrancada murcha. E aqueles que se opõem à vontade do Senhor, ele tem uma forma de frustrar
os seus intentos de um coração enganoso, que faz muitos planos, mas não prevalece. Assim, quando ele lhe retira o pneuma, o fôlego de vida, já não há mais a oportunidade de nada fazer. Ele disse: não temeis os meros mortais, que nada podem fazer com a sua alma. Mas antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que tem a chave da morte e do inferno, que a palavra diz que importa antes obedecer a Deus, que disse: este é meu filho, em quem me regozijo, e fazei tudo o que ele disser. Importa antes obedecer a ele. Ele pode lançar tanto o corpo como a alma, aonde o seu verme não se queima. A este temeis, porque justamente por rejeitar aquele que podia os endireitar, quem pode endireitar aquilo que ele fez torto? Quem pode aplanar aquilo que ele mesmo fez áspero? Porque ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo. Assim como também ele pode endireitar as veredas, porque as suas veredas são as veredas da justiça, a retidão, aqueles que os seus ombros são cingidos segundo a verdade. Negue a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Assim ele nos ensina, e todo aquele que o segue ouve a sua voz e não é enganado por voz estranha. Persevera segundo aquele que está a os instruir, e apartados da toda injustiça. Não amam o prêmio da injustiça, porque aqueles que amam o prêmio da injustiça, aqueles que trocam a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, pela mentira dos homens, são acometidos de lepra, são acometidos de toda espécie de praga. Lembrai-vos do faraó. São embrutecidos o seu coração, mais ainda a ponto de que não venham se arrepender e acumular as suas muitas iniquidades, porque foram exortados, foram advertidos, e não deram ouvidos ao Espírito que diz: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus sobre vós. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E ela se aproxima depressa. Assim vos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.